Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos descobrir aquilo que nos move. Muitos filósofos buscaram entender sobre o que nos movimenta, que tipo de movimento nos impulsiona para frente, o que nos move. Então hoje a gente vai descobrir e refletir um pouco a respeito desse conteúdo, tá certo? E já quero aqui adiantar que a gente fecha essa unidade, tá certo? Com o conteúdo da aula de hoje. A partir da próxima aula, nós já iniciamos uma nova unidade, tá certo? Então, vocês podem abrir o livro aí de vocês na página 15 e 16. Então, o que nos move? A gente viu anteriormente em Descartes, né, o filósofo Descartes, que ele comparou o nosso corpo com um tipo de máquina, como se fosse uma máquina que fosse capaz de se mover por si mesma, sem uma espécie de mecânico, um movimento mecânico. Todavia, nossos movimentos eles não são todos automáticos, ou muito menos repetitivos. Como, por exemplo, a nossa digestão, a circulação sanguínea, são movimentos que ocorrem no nosso corpo que ocorrem de forma automática, repetitivo. Ou seja, precisamos que haja esses movimentos para que a gente sobreviva. Mas também nos movemos em busca do que é agradável ou fugir daquilo que é doloroso. Então, isso não é algo mecânico que nós fazemos de forma repetitiva. É algo que aparece para nós. É algo natural do ser humano sempre buscar aquilo que é melhor para ele, que é mais agradável. Então, afinal, somos afetados por tudo o que nos cerca, por onde nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, todo esse espaço que há ao nosso redor, na verdade, de alguma forma nos afeta. Então, não podemos, de alguma forma, evitar as sensações que muitas vezes vêm acompanhadas com algum tipo de sentimento, como, por exemplo, prazer ou a dor, os nossos desejos, nem tampouco sentimentos como a alegria, o medo, a raiva, o amor ou a tristeza. Então, todas essas sensações que ocorrem no nosso corpo a partir desses sentimentos não é algo mecânico, não é algo que podemos controlar. Eles chegam de repente e, quando nós vimos, já tomaram conta de nós. Então, isso vai contrariar o pensamento do Descartes, onde ele afirmava que o nosso corpo é uma máquina. Então, por isso, na Grécia Antiga, era utilizada a palavra patos para se referir a essas sensações que eram despertadas a partir dos desejos e também dos sentimentos humanos. Essa palavra, patos, né, ela significa, patos, no caso, ela significa, aliás, patos, ela significa aquilo que nos afeta, que nos torna e que nos move. Ou seja, algo que nos impulsiona de alguma forma. E na língua portuguesa, na nossa língua, essa palavra ela pode ser traduzida como paixão, ou seja, um sentimento, algo que nos impulsiona, em contraste com a ação. Afinal, nós somos afetados pelas paixões e afetamos os outros por meio das nossas ações. Por isso que a palavra, ela é contrária, a palavra paixão, no caso, né, o significado que vem dessa palavra, no caso a paixão, ela se contrasta com a palavra ação. E, portanto, ao tratarmos aí da liberdade, que é um conteúdo que nós já vínhamos estudando desde a primeira unidade, é possível que a gente reflita, né,
sobre também as permissões, as proibições e também essas influências externas que nos libertam ou nos aprisionam. Então, é possível também refletirmos a respeito das relações da liberdade com as paixões. Afinal, em certos momentos, procuramos controlar o que sentimos. Em outros, os sentimentos parecem, na verdade, nos dominar e nos arrastar para os seus objetivos. Ou seja, existem momentos em que a gente consegue exercer a nossa liberdade de agir, a nossa liberdade nas nossas ações, mas também existem aqueles momentos em que nós não temos essa liberdade de alguma forma, devido aí às consequências desses sentimentos em nós, em nosso corpo. Ainda que isso contrarie regras ou ideias que geralmente consideramos corretas. Então, por isso, ao longo do tempo, muito se falou, né, acerca das paixões no contexto da filosofia. Como eu falei no início da aula para vocês, foram diversos filósofos que buscaram entender a respeito do que nos move. Muitos vão defender que é a nossa razão, outros vão dizer que são as nossas paixões. Então, esses filósofos sempre buscaram entender um pouco mais sobre isso. E hoje vocês vão ver um pouco sobre o pensamento de um deles, tá certo? Então, refletindo sobre as paixões humanas, diversos filósofos concluíram que elas podem confundir os nossos raciocínios e levando-nos a cometer erros, enganos e atos moralmente indesejáveis. Esses pensadores, eles ficaram conhecidos como racionalistas, por concederem aí à razão, o papel central no que se refere à nossa compreensão da realidade. Afirmavam ainda que deveríamos agir sempre de modo racional. Esses filósofos racionalistas, e um dos principais era o próprio René Descartes, eles sempre defendiam que nossas ações deveriam sempre se basear na razão. A razão, ela deveria ser a base do nosso conhecimento, a base das nossas ações, da construção do saber. Então, a razão, ela é o centro de todas as discussões para os filósofos racionalistas, entre eles o René Descartes. Por isso que ele vai ter essa visão tão mecânica do corpo e vai supervalorizar a nossa mente, a nossa consciência, a nossa razão. E vai aí, né, ir contra todos os sentidos, nossos sentidos, as nossas percepções que aparecem a partir do corpo. Esses filósofos, eles desprezavam essas percepções que surgem a partir do corpo. E, logicamente, né, entre elas também se enquadravam aí os sentimentos, as paixões, que, segundo eles, era algo que surgia sem nós utilizarmos a nossa razão, vamos dizer assim. Mas no século XVIII, vai surgir aí um filósofo inglês chamado David Hume, que apresentou uma opinião diferente dessa dos filósofos racionalistas. Ele afirmou que somente agimos por causa das paixões. Então, todas as nossas ações, elas são impulsionadas pelas nossas paixões. Segundo ele, a razão, ela pode até ajudar em nossas escolhas, mas o que nos move realmente são as paixões. Então, mesmo que a gente utilize a razão para nos nortear em relação a essas ações, o que nos impulsiona, o que nos move, o que nos coloca, nos joga para frente, são as paixões. Então, afinal, agimos sempre em busca de algo que desperta o nosso desejo ou para fugir do que nos incomoda. Dentro da visão desse filósofo, o David Hume, a gente sempre vai em busca daquilo que é desejável, daquilo que os nossos desejos ali
estão pedindo. E, consequentemente, né, a gente foge daquilo que nos incomoda, daquilo que pode nos trazer dor. Então, isso é algo natural ao ser humano. Portanto, se tivéssemos aí apenas a razão, se a gente utilizasse apenas a razão nas nossas escolhas, faltaria, na visão dele, uma movimentação, uma motivação, na verdade, para nos colocar aí em movimento, algo que nos fizesse movimentar. Então, ou seja, para nos fazer planejar ações e também realizá-las. Então, não é, segundo David Hume, utilizar apenas da razão nas nossas ações, na nossa existência, não é algo suficiente. O ser humano, ele é impulsionado pelas paixões, pelos desejos, por aquilo que desperta nele um bem-estar, algo bom, e não apenas algo mecânico como a razão. Então, a gente está sempre buscando aquilo que vai nos trazer, de alguma forma, algo bom. E nos afastar aí daquilo que é ruim, que vai trazer algo ruim para nós, aquilo que nos incomoda, tá certo? Então, como vocês podem ver, o David Hume ele vai contra o pensamento do Descartes, dos filósofos racionalistas, né, que supervalorizavam a razão. Ele vai trazer aí uma importância, vamos dizer assim, para essas paixões, para as paixões humanas. Ele coloca aí elas como um centro do nosso da nossa existência, porque são elas, na visão desse filósofo, David Hume, que nos impulsiona. Sem elas, a gente apenas estaria ali tendo uma existência mecânica, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, os filósofos, eles, apesar deles, todos eles estudarem, buscarem entender melhor sobre alguns pontos, muitos deles vão aí divergir um pouco em relação a esse pensamento. Então, não quer dizer que um esteja certo ou outro esteja errado. Não, são visões diferentes, pontos de vista diferentes, para que a gente reflita sobre todas elas, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido sobre a aula de hoje, tenham gostado, mas qualquer dúvida, deixe no chat.